Boa tarde, meus amores. Eu amo ouvir os relatos desse canal e resolvi escrever sobre o meu segredo, como eu traio meu marido com um colega de trabalho. Meu nome é Renata, tenho 34 anos e sou casada com Caio há 7 anos. Nosso casamento, que começou com uma paixão avassaladora, passou a ser envolto em uma rotina monótona. Nos primeiros anos, era fogo, era desejo em cada toque, mas com o tempo, tudo foi se tornando previsível. Caio se transformou no marido certinho, que seguia seus horários e suas rotinas. Apesar de me amar, parecia que o fogo entre nós se apagava aos poucos, como se o que eu quisesse, o que eu desejava, já não tivesse o mesmo impacto sobre ele. Foi quando Marcos entrou na minha vida. Ele começou a trabalhar na minha empresa, e no instante em que cruzamos os olhares pela primeira vez, algo se acendeu dentro de mim. Não eram apenas suas palavras, mas algo nas entrelinhas, um brilho nos olhos, uma confiança que transbordava. Era impossível ignorá-lo. Ele tinha algo que me atraía de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Nunca imaginei me envolver com alguém fora do meu casamento, mas a presença dele em minha vida tornou-se um tipo de tentação inescapável. Tentei ser racional, me manter distante, mas sempre que ele passava por mim no escritório, o cheiro dele parecia me envolver de uma maneira quase intoxicante. Era como se ele carregasse consigo uma essência que me fazia querer mais. Seus olhares, rápidos mas intensos, estavam carregados de algo que eu não conseguia definir, mas que meu corpo, ansioso, sabia exatamente o que era. Se você é apaixonado por histórias 100% picantes, clique no link que está fixado nos comentários. Cada vez que ele se aproximava, algo na atmosfera mudava, como se a eletricidade tomasse conta de mim. O calor aumentava no ar, meu corpo respondia, e eu sentia uma vontade crescente de me perder nos mistérios que ele me oferecia com um simples gesto, uma palavra sussurrada ao vento. Alguns dias depois, ele me convidou para um happy hour com os colegas de trabalho. A cada palavra que ele dizia, eu sentia a tentação crescendo dentro de mim. Sabia, lá no fundo, que aquilo não era apenas amizade, mas o que eu sentia era mais forte do que qualquer tipo de resistência. Era como se uma necessidade de me entregar aquilo tivesse tomado conta de mim. Ele tinha algo que me atraía de maneira incontrolável. Quando finalmente aceitei o convite, já sabia que meu corpo estava completamente tomado por um desejo latente, uma vontade crescente que eu mal conseguia compreender. Durante o happy hour, estávamos em uma conversa descontraída, rindo de algo que um dos colegas tinha dito quando ele se aproximou ainda mais. Sua voz, baixa e suave, sussurrou no meu ouvido de uma maneira que me fez arrepiar. Você tem um sorriso irresistível, Renata. Eu não consigo parar de pensar em você. Essas palavras, carregadas de desejo, foram como um convite irrecusável. E, em vez de lutar contra a tentação, eu me deixei levar. A forma como ele me disse aquilo fez meu coração disparar, como se tivesse sido o estopim de algo muito mais profundo e irresistível. Eu sabia, com uma certeza esmagadora, que aquilo mudaria tudo, mas, ao mesmo tempo, eu não queria mais voltar atrás. Quando o happy hour chegou ao fim, a tensão entre nós dois era quase nada. Ele me conduziu até o carro e, a cada passo, a atração entre nós dois parecia aumentar, como se o destino tivesse se decidido. Nada mais parecia importar. O mundo ao nosso redor havia desaparecido e o que restava era o desejo ardente e incontrolável que nos consumia. Cada movimento, cada olhar, deixava claro que estávamos prestes a ceder àquela força, àquela energia irresistível que nos empurrava para o inevitável. Chegamos ao carro de Marcos e antes que eu tivesse chance de reagir, ele me puxou para mais perto, suas mãos firmemente colocadas na minha cintura, como se quisesse garantir que não havia mais distância entre nós. Seus olhos estavam fixos nos meus, carregados de uma intensidade que fazia meu coração disparar. A sensação de proximidade era como um magnetismo, uma força que nos unia de maneira inevitável. Seus lábios se aproximaram lentamente dos meus,
E quando finalmente se tocaram, foi como se o tempo tivesse parado. Não havia mais espaço para palavras, só o calor crescente entre nós dois. O beijo foi profundo e urgente, e eu me entreguei a ele sem hesitar, sentindo cada onda de desejo se espalhar pelo meu corpo. A cada toque, a cada movimento, a tensão só aumentava. Ele me pressionou contra o carro, a lataria fria contrastando com o calor que se espalhava por nós. Sua boca explorava a minha com uma fome que eu não sabia que tinha, e eu me entregava de corpo e alma, sem conseguir me afastar. A cada carícia, meu corpo respondia de forma automática, ansioso por mais, por toda a intensidade que ele oferecia. Suas mãos, firmes e cheias de desejo, deslizavam pelo meu corpo, explorando cada curva, cada parte de mim, fazendo-me esquecer de tudo, até mesmo do mundo ao redor. Eu sentia o desejo queimando dentro de mim, como uma chama incontrolável. Cada toque de suas mãos me fazia arfar, e eu não conseguia mais esconder a necessidade que ele havia despertado. Meus pensamentos estavam fora de controle, e meu corpo só pedia mais daquela sensação que ele me proporcionava. Eu o puxei ainda mais para perto, sentindo a urgência de seu corpo contra o meu. Cada movimento, cada gesto me deixava mais vulnerável, mais entregue. Quando ele afastou os lábios dos meus, seus olhos brilharam com um desejo inconfundível e ele se aproximou ainda mais, seu rosto a poucos centímetros do meu. Com a voz rouca e cheia de promessas, ele me perguntou, como se soubesse que a resposta já estava dada. Você quer mais, Renata? A simples pergunta me fez perder completamente o controle. Eu sabia que não havia volta. Sabia que estava prestes a me perder completamente. Então, sem pensar, apenas entregue àquele momento, eu sussurrei, com a voz falha. Sim. E naquele simples sim, tudo ficou claro. Eu estava pronta para me perder em suas mãos, em seu desejo. Depois daquela noite, Marcos e eu nos encontramos mais vezes. Cada momento com ele era como uma chama que eu não conseguia apagar. Um vício que me consumia de dentro para fora. Ele havia se tornado minha necessidade, algo que eu sabia que estava me arriscando a perder. Mas o desejo que eu sentia por ele não me deixava pensar racionalmente. Toda vez que voltava para casa, o peso da culpa me apertava no peito, como uma sombra que não se afastava. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento de Marcos não saía da minha cabeça. Ele tinha se infiltrado de tal maneira nos meus pensamentos que eu mal conseguia me concentrar em outra coisa. A cada olhar, a cada toque, eu me sentia mais perdida nele. Mas, ao olhar para Caio, a pessoa com quem eu havia compartilhado tantos momentos, a realidade me golpeava com força. Ele não sabia de nada, mas eu sentia que estava enganando a mim mesma, como se vivesse em dois mundos completamente diferentes, e, aos poucos, começasse a me perder em ambos. Eu me via dividida entre o homem que me fazia sentir viva, desejada, e o marido que eu ainda amava. Mas, mesmo com todo o amor que sentia por Caio, o que Marcos despertava em mim era algo que eu não podia ignorar. Cada encontro, cada toque, me fazia questionar tudo. O desejo que eu sentia por ele parecia tão real, tão incontrolável, mas ao mesmo tempo, sabia que aquilo não poderia continuar. Não dessa forma. Eu estava me afundando em um caminho sem volta, onde as emoções estavam se confundindo, e eu não sabia mais o que fazer com elas. Agora, olhando para trás, vejo essas lembranças como uma chama que ardeu intensamente, mas que, lentamente, começa a se apagar. A cada dia, a intensidade diminui, mas o peso das escolhas que fiz está sempre ali, me lembrando do quanto tudo isso mudou dentro de mim. Não sei o que fazer com essas chamas que ainda queimam em meu corpo, com os desejos que ainda ecoam, mas sei que agora preciso enfrentar as consequências de tudo o que vivi. Após o que aconteceu com Marcos, e com tudo o que vivi, agora estou tentando encontrar um novo caminho ao lado de Caio. Não queremos mais nos distanciar. Eu não quis deixar meu casamento, apesar da tentação, da atração avassaladora que senti por Marcos.
Percebo que aquilo foi um deslize, algo que aconteceu por conta do que eu estava passando no meu casamento. Senti que a chama da paixão tinha diminuído, mas isso não significa que tudo estava perdido. Pelo contrário, estou disposta a tentar de novo com meu marido. Quero que as coisas voltem a ser como antes, com a intensidade e o prazer que costumávamos ter. Eu sei que o que aconteceu me fez refletir profundamente sobre o que é realmente importante para mim. Caio é meu companheiro, a pessoa com quem compartilho minha vida, e eu não quero deixar isso escapar. Quero redescobrir o que nos uniu no começo, recuperar aquela paixão que parecia inabalável. Mas sei que não será fácil. Tenho medo de que o que vivi com Marcos tenha mudado algo dentro de mim, que tenha enfraquecido a conexão com Caio. Não é simples, mas estou disposta a lutar pelo meu casamento. Sei que esse é um momento delicado, onde preciso ser honesta comigo mesma e com Caio. Quero que ele sinta, novamente, o desejo que sinto por ele, o mesmo fogo que nos uniu, e para isso, sei que vou ter que trabalhar, recomeçar de uma maneira diferente, mais madura e realista. Agora, mais do que nunca, quero focar em nós dois, resgatar o romance, a intimidade e a confiança. Então, estou buscando dicas e conselhos. O que posso fazer para reacender a chama do meu casamento? Como podemos voltar a ser mais próximos, mais apaixonados, mais intensos? Se alguém já passou por algo assim ou tem alguma ideia do que pode funcionar, por favor, compartilhe nos comentários. Preciso da ajuda de vocês, porque estou disposta a fazer tudo o que for preciso para reconquistar a paixão e o amor de Caio e ter o que perdemos.